Mateus 26, versículos 45 e 46. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormia agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós estaremos falando sobre Jesus Cristo traído. Jesus está aqui no jardim do Getsemane, que significa prensa do azeite. E Jesus, ele já estava enfrentando as agonias da crucificação. E ele chamou 3 dos seus apóstolos, Pedro, João e Tiago, e foi até esse jardim para orar. E ali a Bíblia diz lá em Lucas que foi tão intenso o sofrimento de Jesus aos horrores da cruz, que ele suou sangue. Nós aprendemos aí um pouco sobre o grande sofrimento que o pecado causa. E há muitas pessoas, filósofos, psicanalistas, que tentam, desde os tempos antigos, dos primórdios do cristianismo, defenderem Judas. Esse texto, e especialmente os versículos que nós lemos, fazem referência à pessoa de Judas, àqueles que se impressionam com a sua personalidade. Alguns tentam defendê-lo, mas em João 17, no versículo 12, Jesus agradeceu a Deus, porque dos seus apóstolos, nenhum deles se perdeu. E Jesus disse assim: nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Por que eu estou falando isso? Porque há uma filosofia, inclusive no meio evangélico, que Judas está salvo. Isso é uma heresia. Isso é um ensino antibíblico. Porque o próprio Jesus diz: nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ele teve oportunidade de salvação? Teve. Assim como o moço rico teve oportunidade de salvação. Jesus deu a receita. Jesus deu a orientação para aquele jovem, o que ele precisava fazer. Mas ele preferiu baixar a cabeça e sair com o coração triste da presença de Jesus e sem a salvação. Então nós aprendemos que a graça de Deus, Ele estende a todos os seres humanos. Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação para todos os homens, mas para aqueles que querem. Aqueles que querem um compromisso com Cristo. Aqueles que desejam fazer um pacto com o Senhor Jesus. Porque o versículo 12 de 1 Tito 2 já vai falando o seguinte: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século justo e piamente, com amor a Deus.
Nós trazemos então esta palavra porque alguns estudiosos veem em Judas também o tipo de pessoa carente, que precisava ser notado, precisava com sua personalidade destacar-se para se sentir realizado. Outros veem um profundo sentimento de ambição e ao trair Jesus Cristo, ele sentiu-se traído. Traído pela sua consciência. A sua consciência foi avaliada em 30 moedas de prata. Por isso que após a traição, ele foi até o templo, disse aos sacerdotes: traí sangue inocente. Pequei traindo sangue inocente. E atirou as 30 moedas de prata para frente do altar. E saiu, e a Bíblia diz que ele foi enforcar-se, se enforcar. Foi em 30 moedas de prata que ele avaliou a sua consciência ao trair Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eu aprendo uma lição preciosa, que nós precisamos ter cuidado com as nossas avaliações. Porque quando nós avaliamos alguém, nós também estamos sendo avaliados. Quando apontamos, também somos apontados, e não por alguém de fora, mas pela nossa consciência, que é a mente do nosso espírito, e quando nós falamos, também somos acusados. E isto aconteceu especialmente com o personagem da nossa meditação. Jesus Cristo traído. Judas o traiu. E foi um sentimento maligno da sua personalidade. No capítulo lido, capítulo 26, no versículo 15, a Bíblia diz que ele mesmo foi procurar os sacerdotes. E ele disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Então não foram os sacerdotes, não foi o sinédrio da época, que foram lá buscar ajuda de Judas para prenderem Jesus. Mas o próprio Judas foi lá procurá-los. E o que vocês dão em troca dos meus favores, eu o entregarei. Quanto eu recebo? Então, nós vemos aí um coração envolvido na avareza. Porque o que movimentava o coração desse indivíduo era o dinheiro. E nós precisamos ter essa cautela, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de toda espécie de males. E às vezes nós invertemos o versículo, né? Tem irmãos aí dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não. O amor ao dinheiro. E eu sempre tenho dito aos queridos que há pessoas que perdem o sono por causa de milhões de reais.
E a gente que perde o sono por causa dos R$ 50. Sabe por quê? Porque é uma questão de amar ao dinheiro. Né? Então, é o amor que a Bíblia, o amor ao dinheiro que a palavra de Deus nos orienta. Avaliando Jesus, Judas fez a sua própria avaliação e o remorso levou à morte. Judas o beijou, mas não foi apenas ele que traiu Jesus. No versículo 56 do mesmo capítulo, nós lemos assim: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Olha aí, todos os discípulos, deixando Jesus sozinho, fugiram. Até os 3 que estavam lá, né? De todos os apóstolos que estavam seguindo Jesus, o único que estava presente na crucificação foi o apóstolo João. Ele foi até lá. E lá Jesus tem um diálogo com ele, pedindo para ele que cuidasse de Maria, sua mãe, porque Jesus era o primogênito. E ele teve essa preocupação. E também pediu que Maria cuidasse de João, seu apóstolo, porque, segundo a história, ele era ainda adolescente. E nós vemos a profecia de Zacarias 13:7 se cumprindo. Pastor Marques, eu gosto de citar Pastor Marques, embora seus livros, a maioria deles sejam de autoajuda, mas nós aprendemos muito. Ele é um pastor batista, foi missionário aqui no Brasil e tem mensagens maravilhosas para os nossos corações. Mas ele diz verdades que mexem com os nossos corações. E sobre esse assunto, Marques diz que a serpente mata com a boca. Ele foi e beijou Jesus. Jesus, no outro evangelho, a Bíblia diz que Jesus disse a ele: amigo, a que vieste? Era uma oportunidade que Jesus estava estendendo a Judas. Amigo, a que vieste? Quem ainda não se sentiu traído? De repente você pode ser ainda adolescente, você pode ser uma criança, um jovem, e ainda não teve essa experiência desagradável. Mas às vezes nós somos traídos pela nossa própria consciência. Pensei uma coisa, mas é outra. Ou pensamos uma coisa e é outra. E depois nos arrependemos. E corremos atrás do perdão ou para oferecer perdão. E graças a Deus, quando a oportunidade ainda não passou, para sermos perdoados e também pedirmos perdão. Pedro negou Jesus, mas procurou Jesus a tempo. Procurou o grupo dos apóstolos. Não ausentou-se. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas não procurou a morte. Arrependido, ele voltou para o grupo apostólico. E quando Jesus está ressuscitado, Jesus o procura lá no mar da Galileia.
E lá ele tem um diálogo maravilhoso com Pedro, registrado lá no capítulo 21 do Evangelho de João. Quando ele faz uma profissão de fé, ele pede uma profissão de fé do apóstolo São Pedro, assim chamado pela cristandade. Pedro, você me ama. Eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama. Eu gosto muito do Senhor. Pedro, você me ama. Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu já preguei aqui que se Pedro fosse candidato ao pastorado de alguma igreja, ele não seria aprovado no concílio. De maneira alguma. Ele não passaria no concílio. Mas foi justamente este que negou Jesus, que Jesus o convidou para pastorear suas ovelhas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele trabalha o nosso interior. Ele trabalha sem afrontar. Ele trabalha de um modo tão especial, sábio, mais do que inteligente, sempre com o propósito de recuperar, de restaurar, de reconciliar consigo mesmo e com Deus o Pai. Então ele trabalhou a personalidade e o caráter do apóstolo. E depois desse compromisso, dessa profissão de fé, dessa declaração, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele foi lá para o cenáculo e ficou lá também em oração em Jerusalém. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, Pedro é cheio do Espírito Santo e torna-se um dos grandes pregadores do Evangelho. O principal pregador. E levou quase 3.000 almas para Jesus. Quase 3.000 pessoas receberam Cristo e foram batizadas. E uma semana depois, noutra pregação desse apóstolo, o número elevou-se para quase 5.000 almas. Sabe por quê? Por causa da sua profissão de fé. Jesus trabalha o nosso interior. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que nós temos sempre uma chance dada por Deus, por Jesus Cristo, de sermos restaurados na nossa comunhão com Ele. Às vezes nós julgamos as pessoas e elas têm uma chance dada por Deus para serem restauradas. E depois nós ficamos questionando. Ou outros têm tantas chances, enquanto há vida há esperança. Então valorize bastante tudo o que Deus tem feito por você, todo o tempo que Deus tem te dado, todas as oportunidades que Deus tem colocado nas suas mãos, de ser fiel, de ser bênção, de honrar o nome de Jesus, de estar na igreja. A igreja é a entidade mais importante do mundo. É a igreja de Cristo. Todas as outras entidades, corporações, organizações passarão. Jesus falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se você está firme na palavra, confiando na palavra, e você permanecerá na palavra e permanecerá para todo sempre com Cristo. Isso é importante.
Quem ainda não se sentiu traído foi a pergunta que eu fiz, especialmente no nosso tempo. Sabe por que no nosso tempo? A Bíblia diz que muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quero citar aqui parte de um poema, cujo autor é desconhecido. Ele disse que a solidão abandona ao relento, a traição fecha a porta. O insulto ofende o orgulho, a traição fere o coração. A traição é uma arma que encontramos nas mãos das pessoas que nós mais amamos. Você nunca será traído por um estranho. Sempre será atraído por alguém que você confia e que você ama, que você gosta muito. E foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 13, versículo 1: Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E Judas está incluído nesses discípulos. Ali Jesus lavou os pés. Em João 13, nós encontramos o texto que fala de Jesus celebrando a ceia e lavando os pés aos discípulos. E Jesus lavou também os pés de Judas. Ele estava ali. Mas Jesus possuía objetivos eternos, a nossa salvação. Ele nos revela o seu amor, o seu perdão. Ele cumpre a sua missão, volta à casa do Pai, com a sua missão cumprida. Manteve seus olhos no foco, nos céus e na humanidade. Jesus foi até a cruz, não apenas porque Judas o traiu. Jesus foi até a cruz não porque Pilatos permitiu. Herodes. Jesus foi até a cruz não porque os soldados romanos o conduziram a chicotadas até o Calvário. Jesus foi até a cruz por mim e por você. Porque Ele me ama, Ele te ama. Jesus foi até a cruz pelas nossas almas, pelas nossas vidas. Jesus foi até a cruz porque Ele é o prometido de Deus desde lá do Éden. Desde lá do jardim do Éden, quando o homem pecou. Deus prometeu um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus esmagou no dia que Ele venceu a morte, no dia da sua ressurreição. Isto significa que todos nós podemos agora crer em Jesus Cristo, ter o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. E um dia, todos nós vamos ressuscitar, recebendo um novo corpo para viver com Jesus para toda a eternidade. Amém? Alguém maltratou seu coração? Alguém feriu você? A tristeza é muito grande, o coração sangra, a dor é muito forte. Você fica com um sentimento abominável, aquele sentimento ruim. Saiba que Jesus passou por muito mais que a dor que você tem sentido. Sabe por quê? Porque
Jesus era inocente, sem pecado. A traição entre os seres humanos pecadores é aceitável, porque somos pecadores. Mas Jesus nunca pecou. E ele disse: quem dentre vós me acusa de algum pecado? Tão inocente, perfeito. Mas a Bíblia diz que Jesus foi elevado à condição de Salvador e Juiz, para dar a Israel a remissão dos seus pecados. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo 4, versículo 1, que ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele foi constituído por Deus, ele venceu e ele voltará. Você crê nisso? Amém. Amém. Que Deus possa ter falado ao meu e ao seu coração. Amém? Vamos orar a Deus? Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta noite a igreja celebra a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ó Deus, nos fala do sofrimento de Jesus, nos fala da sua morte, mas também nos fala da sua ressurreição. Fala também da segunda volta de Jesus Cristo. Fala da sua vitória sobre a morte. Ó Deus, nós lemos parte da biografia de Judas, que teve a oportunidade de ser perdoado, mas jogou fora. Teve a oportunidade de salvação, mas não aproveitou a oportunidade. E às vezes nós agimos assim também, meu Deus. Nós ouvimos a Tua palavra, participamos da ceia, estamos na Tua igreja, na Tua casa, mas o nosso coração está tão distante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, restaura, ó Deus, o nosso caráter, restaura, ó Deus, a nossa vida espiritual. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Cuida do nosso homem interior, do nosso espírito. Senhor Deus, assim como o Senhor fez com Pedro, concede-nos a bênção, ó Deus, da profissão de fé. Que nós cremos, nós te amamos de todo o nosso coração. E com certeza, ó Deus, quando nós fizermos isso, o Senhor vai nos abençoar de uma maneira extraordinária, como o Senhor abençoou Pedro. Pai, que nós possamos participar da Tua mesa, Senhor, com os nossos corações quebrantados, lavados, ó Deus. Tira do nosso coração, ó Deus, as impurezas morais, sociais. Lava-nos, ó Deus. Tira do nosso coração a mentira, o desejo da avareza, o lucro fácil, a propina, o suborno, a mentira, ó Deus, que destrói nossas vidas, a idolatria. Pai, Senhor, como nós necessitamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Nós oramos, Senhor, no nome eterno, poderoso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Nós desejamos que você tenha uma semana bem sucedida, também com muita saúde, muita paz no seu lar, muita prosperidade, sucesso nos seus negócios e na sua vida pessoal, tá bem? Que Deus esteja realmente cuidando de você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e todas as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.